Que Eliseu e a mulher sunamita. É um texto muito grande, do 8 até o 37, então nós não vamos ler isso, eu vou dar uma resumida para vocês entenderem, e a gente vai conversando e colocando coisas importantes, né? Essa mulher era uma mulher rica, era casada com um homem já de idade, e passava ali Eliseu e o seu secretário, seu assistente, seu auxiliar, e toda vez que ele passava ali, ela olhava aquele homem passar e começou a dar alimento para aquele homem de Deus, para o secretário, o auxiliar dele, Geazi também. Mas um dia falou para o esposo dela: vamos construir aqui um quarto para esse homem de Deus pousar aqui. Então, além do pão e água, ele também começou, aquele homem, pousar ali na casa dela. Mas aquela mulher tinha um marido velho. Essa palavra velho quer dizer que já não estava mais nas funções de homem, né? Já não funcionava mais, já não dava aquela ciscada mais, né? E ela, que o texto no começo não fala que ela tinha um sonho, mas quando o profeta encontrou ela lá no quarto, pediu para o auxiliar dele, falar: ei, chama lá a mulher sunamita. Não fala o nome dela, só fala da mulher sunamita. E aquela mulher encostou ali na porta do quarto, isso está tudo nesse texto do 8 ao 37. E ele falou assim: o que tu queres? Nada. Aí Geazi falou assim: Eliseu, ela não tem filho. E ele falou: então daqui a 1 ano você vai ter filho. Ela falou assim: não brinca com isso, profeta. Ela falou assim: eu sonho por isso, né? Eu vejo, né? O seu Gervásio aqui falando, né? Eu falei: meu Deus, os sonhos. Ela tinha um sonho que ela não tinha mais esperança, mas por ela ter abençoado um homem de Deus, aquele homem de Deus viu no coração dela, por revelação de Deus, que ela tinha um sonho. Ela falou: não brinca com isso. E depois de 1 ano, essa mulher estava com um filho. Esse filho, já grande, trabalhando com o pai no campo, teve uma forte dor de cabeça. E o pai falou: vai lá para sua mãe. Isso era meio-dia. Eu disse meio-dia. E esse menino foi para a casa dele, encontrou com a mãe, e a mãe, o texto fala que a mãe sentou e colocou o filho no colo, e aquela grande dor de cabeça. E o menino morreu, ali mesmo. Ela pegou o filho, levou para o quarto do profeta, fechou a porta, foi ao encontro do marido e falou: olha, manda os empregados aí arrumar um cavalo, que eu vou lá no Monte Carmelo encontrar com o profeta. Mas mulher, por que você vai? Não vai ter as festas é quando eles iam celebrar, ou seja, não vai ter culto, o que você vai fazer na igreja? E aquela mulher falou: não faz mal, eu vou assim mesmo. Era meio-dia, e aquela mulher foi ao profeta, encontrou o profeta, ela falou assim: escuta, profeta, eu não falei para você não brincar com isso? Eu não falei para você não mexer com isso? Por que você mentiu para mim? O menino morreu. O profeta falou: o menino morreu? O profeta falou: então vamos até lá. Foi ela, o profeta e o auxiliar do profeta. E o auxiliar do profeta falou, o profeta falou para o auxiliar do profeta: vai na frente e joga o meu bordão, o pano ali em cima do menino, o cajado em cima do menino. E veja, não fala, o texto não fala que Geazi orou, mas provavelmente ele orou. E o profeta junto com a mulher estava chegando. Geazi veio ao encontro, joguei o bordão lá e não aconteceu nada. Não ressuscitou o menino. Chegou o profeta e deitou sobre o menino. Como estava a cabeça daquela mulher com um filho morto? Ela foi procurar o impossível em Deus. Ela foi buscar auxílio em Deus. Ela não desistiu de um sonho que ela nem queria falar, mas que foi revelado por Deus, e que o homem de Deus revelou para ela esse sonho.
e que ela perdeu aquele sonho. Quando a criança provavelmente já era adulto, porque já estava adulto, adolescente, trabalhando com o pai. Passou-se tempo, mas ela não desistiu do sonho de ter um filho. Ela foi atrás do profeta para buscar o impossível. Sabe quantas vezes a gente vê as coisas morrer na nossa mão e a gente desiste, larga? Talvez relacionamentos matrimoniais, em circunstâncias que a gente vê que o cônjuge ou até mesmo a gente precisa mudar. O cônjuge precisa mudar, o filho precisa mudar, nós precisamos mudar, a situação financeira precisa mudar, a economia precisa mudar, a saúde precisa mudar, o crescimento espiritual precisa mudar também, precisa melhorar, precisa acrescentar. E diante da dificuldade, quando a gente vê o nosso sonho morrer, nós não estamos buscando a Deus, estamos desistindo e entregando até para outra circunstância. A circunstância ganha da gente. E não a gente ganha da circunstância. Mas quando a gente busca em Deus, como essa mulher buscou o profeta, foi lá em Deus, não desistiu do sonho, não desistiu do filho, mesmo ele morto, falou: você profetizou um filho? Profetizou. Profetizou nessa família, cumpriu-se a promessa, eles não desistiram. Essa mulher não desistiu do sonho. E Eliseu chegou sobre aquele rapaz, deitou uma vez, andou, talvez ele orou, talvez ele clamou para Deus, deitou até que a carne aqueceu e o menino ressuscitou. Ressuscitou. E ele entregou aquele menino novamente para a mulher sunamita. O sonho foi restaurado. Não morreu os nossos sonhos. Sabe qual é a situação que a gente está vendo morrendo ou que morreu? Que a gente falou: não, isso daí está engavetado, isso daí está perdido. Né? Situações difíceis, dificuldades que nós estamos vendo o nosso país passar, que nós estamos passando, que a gente tem que se desdobrar, pensar, ter criatividade, pedir criatividade. Deus, o que eu vou fazer com isso? Como que eu vou construir isso? Como que eu vou planejar isso para que dê certo nesse tempo de dificuldade econômica? Nos relacionamentos. Ah, isso daí está perdido, não tem mais jeito. Nós mesmos matamos os nossos sonhos. Nós mesmos pegamos eles e esquecemos deles, em vez de nós irmos atrás do impossível para Deus fazer, como a palavra que o pastor Gustavo trouxe, né? Mas o nosso Deus é o Deus das impossibilidades. Ele é o Deus que faz a impossibilidade se tornar possível. E essa mulher, diz lá no versículo 8, que ela era uma mulher rica. Mas o próprio Eliseu, no capítulo 8, volta essa sunamita a aparecer novamente. Houve uma grande dificuldade, uma grande seca ali. E quando a economia começou a voltar ao normal, aquela mulher que saiu daquele país e retornou, procurou o rei. Escuta, rei, eu quero os bens que foram me tirados na época da dificuldade. Eu quero os meus recursos financeiros. Quantos recursos, vamos falar de dinheiro agora. Quantos recursos financeiros nós perdemos? Mas nós não buscamos em Deus a restituição financeira. Quantas coisas o diabo nos roubou, pela nossa ignorância de não conhecer a palavra, por não ser dizimista, ofertante talvez, ou por ser dizimista, ofertante, mas faltando em outras coisas, e foi roubado de nós. Mas nós temos um Deus do impossível, um Deus da possibilidade. O sonho do menino foi restaurado, e a situação financeira dessa mulher foi restaurada. Geazi estava diante desse rei, e o rei perguntava: escute, me diga das proezas de Eliseu. E aquele Geazi, que era meio virado das coisas, né? Dava cada bola fora a Geazi, se a gente pegar a história de Geazi, mas ali ele estava falando de Eliseu, falando exatamente como Eliseu ressuscitou o filho da sunamita, falando que aquela sunamita deu pão e água, falando que aquela sunamita fez um quarto para o profeta e para ele, falando que o filho da sunamita tinha morrido, mas no meio-dia
ela foi buscar o profeta, trouxe o profeta para a casa dela, o profeta ressuscitou, e no final da tarde, o filho estava vivo, e o marido nem ficou sabendo que ela foi no profeta, o filho morreu, ressuscitou e estava ali, às 6 horas da tarde. O filho estava sentado, às 6 horas da tarde. Pensa nisso. Em 6 horas, um sonho foi restaurado. E quando essa mulher estava entrando ali para pedir para o rei os bens que foram roubados no tempo da dificuldade, Geazi estava falando exatamente isso, e falou: olha aí, é essa mulher, a sunamita. Quando ela chegou na presença do rei, o rei conversou: escuta, é tudo isso que aconteceu com você, que Eliseu fez na sua vida, é verdade? É verdade. E o rei ordenou que todos os pertences dela fosse devolvido para ela, as terras e todo o dinheiro. Amém? O nosso Deus é o Deus da possibilidade. Não vamos nós matarmos nossos sonhos, mas se eles morreram, vamos buscar em Deus todas as possibilidades. Amém?